Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Escola Bíblica Simplificada. Eu sou o irmão Dailson Santos e a partir de agora está chegando por aqui o último comentário do segundo trimestre de 2022, lição de número 13, que tem como tema a verdadeira identidade do cristão. São os valores do reino de Deus que estamos estudando. Eu quero desde já agradecer a sua companhia, você que acompanhou as lições anteriores aqui comentadas, você que participou também e deu aqui a sua contribuição. Eu quero agradecer e a partir de agora fique à vontade em mais essa lição comentada, deixa a sua curtida aqui, deixa o seu comentário, compartilhe esse conteúdo e se você é novo, se for o seu desejo, torne-se um novo inscrito também desse canal para acompanhar novos conteúdos. Então, apresentando aqui a lição de número 13, texto áureo desta lição: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Verdade prática: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Aqui é a verdade prática. Palavra-chave desta lição: identidade. Então aqui, importantíssimo tema que estaremos tratando, reflexão da lição, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Então está aqui como ênfase essa reflexão. Pontos da lição. O primeiro ponto aqui vai trazer a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Segundo ponto, em quem estamos alicerçados. Terceiro ponto, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Iniciando o ponto 1, condenação dos falsos seguidores de Jesus, o primeiro ponto aqui enfatiza a importância de fazer a vontade do Pai. Então, sobre isso estaremos tratando no primeiro ponto. Mateus 7,22 vai trazer aqui a expressão utilizada pelo Senhor Jesus. Naquele dia, faz alusão de ajuste de contas. Então, muitos me dirão naquele dia. Então, aqui, essa expressão utilizada pelo Senhor Jesus, naquele dia, se refere a um dia de ajuste de contas, onde o Senhor Jesus aqui deixa claro e registrado de que alguns vão se justificar, vão querer dizer que fez algo, então, para justificar o seu direito de acessar o reino dos céus. Então, aqui, na sequência, nós vamos observar: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos milagres? Mateus 7,22. Então, vai vir aqui a resposta, logo na sequência, referente a essa questão, em Mateus 7,23, a resposta do Senhor Jesus. Então lhes direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então está aqui essa resposta da parte do Senhor Jesus. E logo na sequência nós podemos compreender o significado daquilo que o Senhor Jesus ele traz como ênfase. O Senhor Jesus é bem direto ao pronunciar: não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus, mas sim fazer a vontade do Pai que está nos céus. Registrado em Mateus 7, 21. Aqui durante o discurso. Então o Senhor Jesus aqui agora deixa bem claro de que não adianta querer se justificar, dizer que o Senhor é Deus somente de palavra, da boca para fora, ou muito mais dizer que fez algo e dizer que por isso tem direito a acessar o reino dos céus. O Senhor Jesus deixa bem claro de que aquele que faz a vontade do Pai, esse sim tem o direito. Então não é só de palavra ou porque fez algo do tipo, ou algo que seja referente a algo de valor na presença do Senhor. Isso não é o bastante. Então o importante é estar dentro da vontade do Senhor. Porque muitas das vezes, talvez alguém fez até uma obra abençoada diante da presença do Senhor, mas de repente saiu do caminho e buscou novamente o caminho da desobediência. Então o Senhor Jesus deixa bem claro de que é importante estar na vontade do Pai, para assim acessar o reino dos céus. Então fica aqui essa reflexão importantíssima. Seguindo o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele seguiu o exemplo, ele deixou o exemplo para nós. Então, nós precisamos assim seguir. O Senhor Jesus ele foi obediente. O Senhor também se direcionava ao Pai com todo respeito, também buscava ao Pai em oração. Então, o Senhor deixou para nós um exemplo a ser seguido. Então, nós precisamos buscar seguir esse exemplo para que possamos estar resguardados diante da presença do Senhor.
Segundo ponto agora, em quem estamos alicerçados. Então o segundo ponto enfatiza a necessidade de ouvir e praticar a palavra do Senhor. É o que o segundo ponto traz aqui como ênfase. O Senhor Jesus faz um paralelo, Mateus 7:24, é logo na sequência, de que aquele que ouve e pratica é considerado como o homem prudente que edificou sobre a rocha, e as chuvas e os ventos vieram e não caiu a sua casa, porque edificou sobre a rocha. Porém, aqui do outro lado, o Senhor vai comparar aquele que ouve e não pratica a um insensato, de que edificou sobre a areia, e as chuvas e os ventos vieram, e grande foi a queda daquela casa, pois estava construída sobre a areia. Então deixa aqui uma observação importantíssima, interessante aqui desse paralelo, Mateus 7:24, de que a prudência ela faz toda a diferença, e a prudência ela é atribuída aqui àquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Então fica aqui como ênfase de que não basta ser somente um ouvinte, mas temos que ser praticantes verdadeiros da palavra do Senhor. É o nosso desafio aqui que fica para nossas vidas. Precisamos buscar, como servos do Senhor, representantes do Senhor Jesus na terra, cada dia buscar melhorar diante do Senhor. Precisamos eliminar os erros que ainda muitas das vezes nos acompanham, as falhas que nos acompanham, e pedir ao Senhor força e sabedoria para que possamos fazer conforme a vontade do Senhor, conforme o Senhor agrada. Então o desafio para nós é sermos ouvintes e praticantes da palavra do Senhor, pois essa palavra ela tem poder de mudar a nossa vida, de mudar a nossa família, de mudar inúmeras pessoas. Portanto, essa palavra ela é poderosa. Então fica aqui como ênfase a necessidade de praticarmos a palavra do Senhor que nós ouvimos. Continuando, o terceiro ponto vai trazer que Jesus é a nossa verdadeira identidade. Terceiro ponto enfatiza o Senhor Jesus como exemplo. Fica aqui como exemplo para nós, Senhor Jesus Cristo, onde foi alguém que veio em forma humana e fez tudo quanto era devido e necessário para cumprir toda a justiça e também manter a sua autoridade. Então o Senhor Jesus deu exemplo em tudo quanto foi necessário. O Senhor Jesus, sua segurança e autoridade. Ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Mateus 7:29. Então a autoridade aqui consiste no exemplo. O Senhor Jesus ele tinha um exemplo extraordinário naquilo que ele fazia, em tudo quanto o Senhor precisava fazer, fazia com justiça e retidão diante dos homens, deixando assim intacta a sua autoridade. Então quando o Senhor abria a boca para falar, era algo visto e percebido de todos, que era diferente daqueles que falavam só por falar e que não tinham autoridade. Por isso o comparativo de Mateus 7:29, do qual compara o Senhor Jesus com os escribas, e o Senhor Jesus sai como tendo autoridade e não como os escribas. Então a autoridade aqui consistia no exemplo que o Senhor Jesus estava deixando para nós, fazendo tudo da forma devida. Então o Senhor Jesus deixou o exemplo para que nós pudéssemos seguir. Continuando nesse segmento, as multidões maravilhadas da doutrina na qual o Senhor discursava o sermão. Mateus 7:29. Precisamos seguir o exemplo do Senhor e ministrar com autoridade a sua palavra. Este é o nosso desafio. Então está aqui essa reflexão importantíssima. As multidões percebiam a diferença, e não é diferente nos dias atuais, onde ministramos a palavra do Senhor. Aqueles que estão à nossa volta também olham para o nosso exemplo, para a nossa forma de viver, e eles observam como nós somos como cristãos diante da presença do Senhor. Temos nos portado de forma digna, coerente com aquilo que a palavra requer de nós. Então fica aqui o desafio para nós nos dias atuais. Então essa observação é necessária, e por isso a reflexão dessa lição que nós trazemos, que é seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus para que possamos honrá-lo e diante da presença do Senhor sermos cristãos verdadeiros, dignos e seguidores do Senhor autênticos, para que aqueles que olharem para nós não tenham o que apontar,
mas sim enxerguem um exemplo bonito, um bom exemplo a ser seguido. Então que possamos refletir a respeito, lições importantíssimas temos estudado aqui nos valores do reino, e agora falando da identidade, é algo importantíssimo que precisamos analisar, averiguar com muita cautela e tomar muito cuidado. Então por aqui nós vamos ficando com esse comentário, mais uma vez agradecendo a sua companhia, você que nos acompanhou durante todo esse conteúdo. Eu agradeço você que tem participado, que tem contribuído de forma direta aqui com este canal, curtindo, comentando, compartilhando, você que se inscreveu. Então estaremos aí, se o Senhor permitir, chegando um novo trimestre a ser comentado, e vamos continuar por aqui crescendo na graça e no conhecimento e aprendendo mais da palavra do Senhor. Desde já agradeço por toda a sua companhia e participação. Fique na paz do Senhor Jesus.